Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje vamos dar início a um treinamento sobre liderança. Vou compartilhar minha tela com vocês. Vamos lá. Muito bem. Então, o assunto é como superar a crise, bater metas e aumentar a lucratividade, transformando sua equipe comum em um time de campeões. Parece um verdadeiro milagre, mas é possível, você vai ver como fazer isso aqui neste treinamento. Para quem é esse treinamento? Ele é para líderes que estão pressionados para o alcance de melhores resultados, que precisam de técnicas e ferramentas modernas de gestão de times, empreendedores que precisam liderar equipes que gerem efetivamente resultados, gerentes, coordenadores e supervisores, líderes que não se sentem reconhecidos, que buscam um método mais eficiente e eficaz, que cansaram de perder tempo e que buscam mais qualidade de vida em conjunto com sua vida profissional. Então, vamos falar de gestão de crises, né? Como é que a gente pode gerar resultados em tempos em que nada é certo? Como vender em um cenário de mudanças constantes? Como planejar quando ninguém conhece as respostas? E como liderar quando se está confuso sobre quais são as melhores práticas? Então, eu trouxe aqui um case de liderança na crise, que é a história da incrível jornada de um time perdido na Antártida. Um dos maiores exemplos de liderança em circunstâncias extremamente desfavoráveis é a de Sir Ernest Shackleton. Em agosto de 1914, a sua expedição deixou a Inglaterra com o objetivo de realizar a inédita travessia a pé do continente antártico. Então, o que foi que eles fizeram? Pegaram o barco, foram até lá e iam ainda fazer um percurso a pé. E aí, o que foi que aconteceu? O barco afundou, ficou sem comunicação, eles ficaram sem comida e o frio era cortante, era de rachar. Durante 20 meses, o comandante Ernest Shackleton e seus 27 homens superaram tudo para voltar à civilização. E pasme, eles conseguiram. Eles conseguiram. É a história de um fracasso que se transformou num imenso triunfo. A jornada foi tão exemplar, foi tão disruptiva, que virou um estudo de caso de Harvard para líderes que precisavam enfrentar crises, né? Queriam saber o que foi que o Sir Ernest Shackleton fez e que conseguiu trazer todo mundo de volta para a civilização depois de toda essa façanha, 20 meses sem a deriva, né? Sem nenhum recurso. E até tem uma citação muito interessante que é: um homem de Shackleton sempre será um homem de Shackleton, ou seja, sempre será uma pessoa totalmente diferenciada. Esse é o Sir Ernest Shackleton. E o que puderam entender, o que foi aprendido com o incrível desafio que ele trouxe para a gente, né? Que quando você é líder, você precisa ter rapidez de adaptação e você precisa, como líder, criar o senso de time campeão, mesmo em situações absolutamente adversas, tá? Então, liderar é influenciar pessoas, nada mais, nada menos. E todos precisam entender que vão ganhar alguma coisa. Então, você influencia as pessoas, você as convence de que tem que fazer uma determinada coisa, mas elas são convencidas porque elas entendem que elas vão ganhar algo. Você também precisa ganhar algo, o seu liderado deve ganhar e a empresa, com certeza, também precisa ganhar. Então, fortalecer sua equipe, transformá-la realmente em um time campeão e de alta performance é a única estratégia capaz de gerar resultados consistentes e à prova de qualquer crise, tá? Não adianta você fazer 1000 peripécias, ter 1000 tecnologias, implantar novos produtos, novos serviços, se a sua equipe não for uma equipe campeã. Vai ser bem difícil você superar crises se a sua equipe não for campeã. Então, o que é uma equipe comum? E o que é um time campeão? Eu peguei 2 imagens aqui, metafóricas e ilustrativas, tá? Sobre o que é cada uma. Então, uma equipe comum. Faltam recursos, você tem muito esforço e os resultados são poucos. E um time campeão, você tem muitos recursos, pouco esforço e geralmente ultrapassa os resultados.
A equipe comum, você vai encontrar pessoas com baixa confiança, falta de criatividade, outros com baixa produtividade, uma alta dependência, outros desmotivados, pouco engajamento. Enquanto que num time campeão, você vai encontrar autoconfiança, criatividade, produtividade, engajamento, motivação, autorresponsabilidade e baixa dependência. Então, o que você quer, na verdade, é sair da equipe comum, que é o seu ponto A, e você quer ir para o seu ponto B, que é um time campeão. Mas como é que você faz essa ponte, né? Como é que você sai daqui do A e você vai para o B? Ah, você teve uma hiper ideia agora, uma super ideia. Você pensou, vou trocar minha equipe comum e vou contratar só pessoas campeãs. Ah, mas isso não funciona. Não é assim que funciona. Você precisa ter um solo fértil na sua empresa. A sua empresa precisa estar preparada para receber a equipe campeã. A equipe campeã não fica em empresa que tem uma série de coisas que não funcionam. E é isso que eu vou te mostrar aqui. É isso que eu vou apresentar para você, para que você possa fazer os ajustes na sua empresa para poder ter um solo fértil para uma equipe campeã. Então, quem sou eu? Eu sou a Évora Ferraz. Eu sou especialista em desenvolver líderes e carreiras, principalmente nas áreas de marketing e varejo, e eu já atuo com isso há mais de 8 anos. Eu sou consultora, sou mentora, treinadora, master coach, practitioner de PNL, eu sou uma série de coisas, eu também sou formada em marketing e publicidade, eu sou pós-graduada em publicidade, em marketing, também em comportamento do consumidor, enfim, currículo extenso, mais de 15 anos de atuação em mercado corporativo. Enfim, eu também criei um programa de desenvolvimento profissional que é chamado Carreira Sem Limites, e eu tenho um programa de desenvolvimento de líderes chamado O Poder da Liderança. Também tenho uma consultoria em São Paulo, tá? Nesse treinamento, eu vou mostrar como é que você pode transformar a sua equipe comum num time de campeões. E vou te explicar como foi que eu desenvolvi essa metodologia. Começou com a minha própria experiência, claro, liderando. Então, eu comecei com 20 anos a liderar uma equipe de 5 pessoas, mais velhas do que eu, inclusive, e a partir daí foram vindo outras experiências, com equipes maiores, menores, com menos pessoas, com mais de 100 pessoas, com pessoas diretas, indiretas, e assim foi. Claro, sendo liderado, observando as boas práticas dos bons líderes, mas também observando o que não funcionava. E, infelizmente, às vezes a gente tem um líder que não é tão bom assim, mas a gente observa e aprende também. Estudando liderança e gestão de pessoas, isso é o meu dia a dia, né? Nesses 8 anos de trabalho com líderes e desenvolvimento de carreira, é o que eu mais faço nesse momento, né? E aplicando tudo que eu sei, toda a minha bagagem, tanto de experiência profissional, quanto de experiência aprendizado de mercado corporativo e mercado de desenvolvimento profissional, tudo isso fez com que eu aplicasse em meus treinamentos e mentorias o meu conhecimento. E isso vem funcionando todos os dias com os meus clientes, né? E aí eu tenho exemplos de clientes que vêm aplicando, vêm utilizando as minhas orientações, minhas sugestões, pessoas que trabalham com arte, pessoas do mercado de marketing e publicidade, pessoas que moram na Alemanha, pessoas que são donos de negócios, grupos, pessoas que me mandam mensagens no WhatsApp, aqui pessoas que trabalham também no mercado de varejo, mas aí no Grupo São Rubem, pessoas que são da área médica, pessoas que são da área de serviços, do Grupo GTA, enfim, um monte de gente que já vem alcançando resultados consistentes, concretos e de melhor performance em suas lideranças e em tudo que vem fazendo através das minhas mentorias. Mas antes de falar como é que eles estão conseguindo alcançar esses resultados, como é que os meus programas, os meus treinamentos ajudam essas pessoas a chegarem nesse patamar, eu vou mostrar quais são os 3 maiores erros que os líderes cometem nas suas rotinas. Então, o erro número 1, tá? É que muitos líderes são administradores de tarefas e não de pessoas. Então, o que significa isso? Às vezes o líder não tem tanta facilidade em lidar com pessoas. Então, ele prefere administrar as tarefas.
Ele fica atrás de uma mesa, realizando coisas e distribuindo atividades, mas com pouca interação com sua equipe. E isso é péssimo, porque vocês viram, uma liderança, ela é feita de influência, de persuasão, ela é feita de convencimento. Você precisa se relacionar com pessoas, precisa entender, precisa melhorar a sua comunicação com elas. Então, enquanto você preferir administrar tarefas e não administrar pessoas, você vai ter problema sim, e sua equipe não vai ser campeã. E o erro número 2, qual seria? Liderar todos da equipe do mesmo jeito. Então, você tem uma pessoa júnior e você tem uma pessoa sênior. Você trata todo mundo igual, você faz o mesmo tipo de exigência, você é controlador com todo mundo, você quer saber os mínimos detalhes, e isso não funciona com uma pessoa muito sênior. A pessoa que é sênior, geralmente, ela necessita de pouca supervisão, ela tem alta capacidade e ela tem uma autorresponsabilidade forte. Se você tratá-la como se fosse júnior, né, dando pouca autonomia, pouca independência, não confiando no trabalho dela, mostrando que você quer controlar cada detalhe, você cria um problema sério de relacionamento e você começa a desengajar essa pessoa. Enquanto que a pessoa que é mais júnior, ela realmente precisa desse acompanhamento. E aí, não raro, as pessoas delargam as tarefas às mãos de pessoas que não têm tanta capacidade para desenvolver, ou capacidade técnica, ou até autorresponsabilidade suficiente para gerar resultados. Então, você precisa começar a avaliar quem é quem na sua equipe e como você precisa dirigir cada um deles. O que você pode esperar de competência e de responsabilidade deles e tratar cada caso de uma forma diferente, tá? O erro número 3, que é um dos erros mais cometidos por todo mundo, que é não possuir um sistema estruturado de feedbacks. Então, o que acontece, quando muito, é que as empresas têm aquela avaliação de desempenho, 1 ou 2 vezes no ano, na qual você senta com o funcionário e você fala como foi o andamento dele ao longo do ano, digamos assim. Só que são reuniões que não são muito produtivas e não geram tanto resultado. Por quê? Porque as pessoas, elas já vão preparadas para essa reunião, elas já vão armadas, já vão prontas. E aí, muitas coisas que você fala, que até é para a melhoria daquele profissional, ele já nem ouve mais. Por quê? Porque ele foi armado. O certo é você ter um sistema estruturado de feedbacks constante. Como é que funcionaria isso? Seria assim, 1 vez por semana, você sentar com cada um dos seus funcionários individualmente, saber o que está rolando, como é que as coisas estão indo, como é que está indo com o cliente, assim por diante. Ou, não dá para ser 1 vez por semana, às vezes sua rotina não permite, faça 1 vez por mês, ou faça 1 vez a cada 15 dias, mas faça, tenha um momento seu com cada um dos funcionários da sua equipe, de forma que você consiga ajudá-los a se desenvolver. Eles já vão para essa reunião sabendo que eles têm um momento para conversar sobre as questões deles, para falar sobre melhorias, ele sabe que ele vai poder se abrir, ele vai começar a ficar muito mais próximo a você e aos objetivos da empresa propriamente dito. Agora, se você esperar meses para falar com esse funcionário, meses para dizer o que se espera dele, a chance disso dar certo é muito pequena e a chance de você corrigir erros no transcurso, né, de tudo que está acontecendo, é muito baixo a chance disso acontecer. Então, procura manter um sistema de feedbacks, de reuniões 1 a 1, estruturado e que traga bons resultados para a sua equipe. Então, nós vamos ao exato método que transforma a sua equipe comum em um time de campeões de forma rápida e eficiente. Faz com que você mantenha uma consistência, né, de resultados, mesmo na crise. Então, são 5 pilares que eu destaco aqui que vão te ajudar a manter essa consistência, tá? Na sua liderança e, ao mesmo tempo, fazer com que as pessoas sejam campeãs em resultados. Então, a primeira coisa que você precisa investir é no pilar 1, comunicação clara e eficiente. Como é que funciona isso, né? O que é uma comunicação clara e eficiente? Então, primeiro, tudo o que for importante da sua empresa precisa ter um canal formal de comunicação. Se você não tem uma equipe de comunicação interna que vai informar as pessoas sobre o que elas devem fazer,
Não tem problema, você mesma faz essa comunicação, mas faça. Não deixe que a rádio corredor faça essa comunicação por você, porque aí vai ser tarde demais. Então, toda coisa que for relevante, você deve ser responsável por comunicar. Você não pode liderar se você não consegue influenciar e convencer as pessoas. Então, se você é um líder que desiste de influenciar a sua equipe a fazer coisas que nem sempre são tão bacanas, pode esquecer. Os resultados vão ser sempre inferiores ao que você gostaria. Então, você precisa entender que é interessante, é importante você estudar sobre técnicas de influência, técnicas de convencimento, comunicação clara, comunicação eficiente, assertiva. Você precisa arrumar urgente para esse caminho. Você precisa fazer algo a esse respeito, porque você vai ter que convencer pessoas o tempo todo. O tempo todo. Então, é uma mudança de comportamento, é uma mudança importante para você. E você precisa aprender técnicas de comunicação que funcionam e que são aplicáveis aos diferentes perfis. As pessoas não são iguais. Existem vários perfis. Existe gente extrovertida, introvertida, gente formal, informal. Existe um monte de pessoas na sua equipe. E aí você precisa começar a entender como elas funcionam, como que elas geram melhores resultados e que tipo de comunicação que você pode manter com essa pessoa que faz com que ela realmente tenha uma performance melhor. Isso vai funcionar não só com seus funcionários, com seus colaboradores, mas vai funcionar também com seus clientes. Então, se você tem uma equipe de vendas e se você tem fechamentos para realizar, grandes negócios, entender de comunicação, entender de perfis vai fazer uma grande diferença nos seus resultados. Construa relacionamentos, mas aí para você construir esses relacionamentos é importante você se entender, que é uma inteligência intrapessoal, e você entender o outro, que é você ter uma inteligência interpessoal. Então a partir do momento que você entende o que você sente, você consegue agir de uma maneira mais eficiente e mais eficaz. A partir do momento que você entende o que está se passando com o outro, você consegue ser mais empático e chegar mais rápido em soluções positivas para todos os lados. Então, inteligência emocional é super importante para uma comunicação clara e eficiente. Você precisa começar a pôr o seu pé nessas matérias que eu estou conversando aqui com você. Isso é super importante. O líder tem que continuar estudando sempre, não pode parar nunca. E agora eu vou falar com você sobre o pilar número 2. O pilar número 2 é delegação que gera resultados. Delegar é uma coisa assim, difícil para a maior parte dos líderes. Por quê? Vou explicar aqui. Primeiro, que eles têm medo de perder poder. Acreditam que fazem mais rápido do que todas as outras pessoas. Muitas vezes o líder tem preferência por realizar alguma tarefa, então fica difícil de largar a tarefa, não consegue desapegar. Às vezes é perfeccionista, e aí, por ser perfeccionista, essa pessoa acredita que só ela sabe fazer bem aquela tarefa, e a conclusão é de que esse líder vive sobrecarregado. Aí a empresa não anda sozinha, não roda sozinha e muito menos o departamento. Olha que maravilha! Então, o que você precisa fazer? Você precisa começar a soltar as amarras. Precisa começar a ter coragem. Coragem para delegar. E eu vou explicar aqui como é que você pode começar fazendo isso. Primeiro, você precisa entender que delegação é uma forma de treinar as pessoas do seu departamento. Treinar e desenvolver. E como é que você faz o treinamento e o desenvolvimento de equipes delegando? Teoria dos desafios. Se você tem um desafio 8, nível 8, você pega uma pessoa da equipe nível 7. Você treina, desenvolve ela até ela chegar no nível 8. Vamos supor, é para manter ninguém no nível 7, nível 7 aqui na minha equipe. Eu posso pegar alguém do nível 6? Pode, ele vai ter mais dificuldade, mas vai chegar lá. Só não pegue uma pessoa nível 3 para fazer algo nível 8, porque não vai rolar. Vai ser um fiasco. Mas é assim que você desenvolve pessoas, tá? Se você não delegar, você não vai treinar ninguém. E aí, quando você precisar passar a bola para alguém, vai ser muito difícil. Não vai ter ninguém treinado. Delegue, e delegue para as pessoas certas, e vai supervisionando o trabalho delas. É aquilo que eu estava falando.
sobre a pessoa ser júnior e a pessoa ser sênior. Então, uma pessoa, de repente, precisa de um acompanhamento mais próximo, precisa de tarefas mais simples, que exijam menos responsabilidade. Às vezes, você precisa de alguém com mais responsabilidade, mais capacidade para desempenhar uma determinada tarefa. Identifica essas pessoas e vai transferindo tarefas para elas conforme o nível de cada um. Ao mesmo tempo, você precisa também entender que se você tem peixes na sua equipe, não as faça subir em árvores. Então, você precisa entender isso também. Você precisa entender onde cada um é bom e onde pode ser melhor aproveitado. Não adianta você ficar forçando a barra. Se você acredita piamente que uma pessoa vai ficar melhor em um determinado cargo e ela não está desempenhando bem, vai ver, de repente, ela é peixe. E você está querendo que ela suba em árvore. E, ao mesmo tempo, uma coisa que eu vejo muito é que, às vezes, quando a pessoa resolve, vou delegar, ela não delega, ela delaga. Ela delaga, ela não supervisiona, ela não acompanha, ela não ajuda o colaborador a desempenhar a tarefa dele. Então, é importante você delegar, acompanhar até essa pessoa ter capacidade de realizar a função absolutamente sozinha. E as pessoas vão errar. Você tem que ter essa coragem de ver elas errarem. Você tem que ter a coragem e a paciência de ver os resultados acontecerem. Porque se você não fizer isso, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar sobrecarregado. E você nunca vai ter gente desenvolvendo habilidades, você não vai ter gente sendo treinada, as coisas não vão evoluir. Então você precisa ter essa coragem. Você precisa ter paciência para ver os resultados acontecerem. Quando eles começarem a acontecer, eles serão consistentes, não tem retrocesso. Então, invista em delegação. Gestão do tempo e produtividade é outra coisa super importante que você precisa realmente estar atento. Então, primeiro você precisa identificar os seus ladrões de tempo. E você precisa decidir combater esses ladrões. Então, eu vou te dar alguns exemplos. Reuniões intermináveis, almoços estendidos, e-mails, telefonemas, interrupções desnecessárias, uma série de coisas que fazem você perder tempo durante o dia e que você sabe que não vai te levar a lugar nenhum. Então, comece a identificar isso, comece a cortar, porque senão você vai virar refém de ladrões de tempo. Você precisa ter uma agenda única. Então, pode ser de papel, pode ser um Google Agenda, mas você tem que ter um único lugar para lançar todos os seus compromissos do dia. De repente, o que você está fazendo é ter uma agenda para cada tipo de assunto, isso não ajuda, vai dar coincidência de atividades. E aí você pode ter um overbooking de reuniões. E é péssimo, porque você fica numa situação muito desagradável. Então, tenha uma única agenda para todos os seus compromissos, para você ter tudo em ordem, para você ter tudo em vista, você saber tudo que você precisa realizar no dia. Tem um sistema de trabalho com blocos de atenção focada. Quanto mais foco você tiver, mais atenção concentrada, mais rápido você termina. Então, se você trabalha bem durante o período da manhã, procure colocar atividades que são mais difíceis no período da manhã e atividades mais light no final do dia, porque você já sabe que você tem uma perda de energia maior. E aí vai ser mais difícil você desenvolver uma atividade mais complexa. Então, comece a observar como é que funciona o seu ritmo. Se para você é difícil ter um bloco de 1 hora de atenção concentrada, põe meia hora, mas procura ter blocos de atenção realmente para que você tenha um flow, né, no seu trabalho, para que as coisas fluam. Existe um estudo que fala que se você for interrompido 27 vezes no dia, significa que ao final do dia você perdeu 4 horas e meia. Por que isso acontece? Porque cada vez que você precisa retomar do ponto onde você parou, você leva até 20 minutos para ganhar o mesmo estado de concentração focada que você estava antes. Então, cada vez que você precisa retomar, vai acumulando um tempo perdido aí na sua vida. E aí, uma das coisas que eu costumo falar é dinheiro e tempo não aceitam desaforo. O dinheiro você até recupera. Agora, tempo, se foi, foi. Perdeu, perdeu. Não tem mais como voltar. Então, é por isso que eu também incentivo, aconselho, aprenda a dizer não e a negociar prazos e entregas. Não é padaria. Se for padaria, até que tudo bem. Mas se não for padaria, vamos negociar prazo para quanto você precisa.
é para agora, é urgente, começa a priorizar, entender onde é que você pode realmente, né, fazer diferença. É para agora, é para depois? E aí? Um não que você dá para uma situação que vai trazer desgaste para você e vai impedir você de alcançar resultados em outras áreas é muito importante. Você precisa começar a falar esse não, tá? Então, foco no não. E ensina seus funcionários a fazerem tudo isso que eu estou explicando aqui. Lembrando que é só uma pincelada em cada item importante dentro de gestão do tempo, dentro de delegação, dentro de comunicação, uma pincelada. Existem N coisas que a gente pode fazer em cada um desses pilares. Eu estou aqui só simplesmente elencando algumas ideias para você começar a ver como tem coisa para melhorar. Como tem coisa para fazer e como tem coisa que vai realmente trazer resultados para a sua equipe. Espero que tenha mais. Engajamento da equipe. Convide sua equipe a participar com ideias e sugestões. O que significa isso? Significa que às vezes você tem uma equipe que vai até o cliente, sabe muito sobre o mercado e que você muitas vezes nem conversa. Você não sabe o que está acontecendo. Então, procura manter sua equipe engajada, ouvindo o que eles têm para dizer. Muitas ideias bacanas surgem dessa conversa. Muitas ideias de produtos e serviços, melhorias, surgem simplesmente do fato de você ter uma escuta aberta com seus colaboradores, principalmente quem trabalha com vendas. Nossa, isso é super importante. Tem objetivos claramente definidos, dizer o que se espera de cada um. É super importante. Se as pessoas não sabem o que é esperado delas, como é que elas vão se comprometer, como é que elas vão se engajar? É impossível, é complicadíssimo. Forneça recursos adequados para que as pessoas desenvolvam o trabalho delas e dê feedback. Primeiro você fornece os recursos. Deu tudo que a pessoa precisa, inclusive acesso à informação, acesso a equipes, a pessoas, acesso ao telefone, a estrutura de equipamentos. Deu acesso a tudo? Ela está munida? Ela tem recursos? Ok, agora o próximo passo é saber dos resultados. Aí sim você procura feedback, você dá feedback. Mas antes disso, não queira que as pessoas deem resultados se você não deu uma mínima estrutura para ela trabalhar. Então, avalia isso também. Use sistemas claros de premiações individuais e por equipes. Eu sempre recomendo, se você vai fazer qualquer sistema de premiação, né, de recompensa, você precisa ter um sistema para pessoas individualmente poderem ganhar e um sistema para elas ganharem em equipe. Isso precisa ficar muito claro, porque se ela individualmente, se você tiver somente um sistema de premiação individual, você estimula demais a competitividade e isso pode ser prejudicial para o clima da sua empresa. Bem complicado. E, ao mesmo tempo, se você só tiver um sistema de premiação que é por equipes, sempre vai ter aqueles que não vão trabalhar e vão ganhar nas costas dos outros. Então, procura ter os dois tipos de premiação para que você consiga ter resultados melhores no engajamento da sua equipe. Defina metas estimulantes. Então, como é que funciona isso? Você precisa ter metas vencedoras, estratégias vencedoras. Então, pode ser uma estratégia de ser mais rápido, mais barato, com mais qualidade, enfim, mas uma estratégia vencedora. E por que que isso é necessário? Porque é complicado você ter um time campeão de gente super motivada, super competente, numa estratégia fraca. Essa galera não vai ficar com você, não. Já vou te avisar. Essa galera vai pular fora rapidinho. Porque pessoas que têm toda essa competência, toda essa motivação, elas não ficam em lugares que têm estratégias fracas. Então, eu tenho que te avisar disso. Então, procura também abordar as metas que são impossíveis ou as que são fáceis demais. As metas que são estimulantes são as que ficam no meio termo. Ou seja, nem difícil demais a ponto da pessoa falar, nossa, é impossível chegar lá. Então, eu nem vou tentar. Ou que seja muito, muito simples, muito fácil, a pessoa fala, nem vou me mexer, qual é o desafio que eu tenho? Então, aborta esses dois tipos de metas e fica nas metas estimulantes que a pessoa desconfia se vai conseguir. Mas ela, no fundo, sabe que consegue. Então, é esse tipo de meta que você tem que ter no seu departamento, na sua empresa.
Defina metas de forma específica. Quantos por cento a gente tem que alcançar? Quanto a gente tem que aumentar em faturamento? Quantos clientes eu tenho que conquistar? Quantos clientes eu tenho que recuperar? Você tem que dar esses números certos para as pessoas poderem ter uma meta, um parâmetro, senão não vai adiantar nada. E por último, tenha prazos claros. Claros. As pessoas precisam saber em quanto tempo elas têm que alcançar a meta. Elas precisam saber, são em 6 meses, 3 meses, 2 meses, qual é o prazo? Tenha tudo isso bem organizado, bem planejado, que a sua meta vai ajudar você a alcançar o melhor resultado, com certeza. E vai desenvolver sua equipe para um nível campeão. É papel do líder criar condições para sua equipe gerar melhores resultados. Esse é seu papel. É seu, tá? E aí eu trago 7 estratégias motivacionais para que você consiga criar condições para sua equipe gerar melhores resultados. Então, quais são elas? A primeira, o verdadeiro líder é um modelo a ser seguido, de automotivação, autodisciplina. Ele precisa ser a mudança que ele deseja ver nas pessoas. Não adianta você querer que todo mundo chegue cedo se você é o primeiro a chegar atrasado. Não adianta você querer que as pessoas tenham orgulho de trabalhar na sua empresa se você mesmo não demonstra esse orgulho. Então, tem que partir de você. Você tem que cumprir mesmo as menores promessas. Por quê? Porque as pessoas lembram. As pessoas lembram. Se você prometeu aumento, você vai ter que dar esse aumento. Se você prometeu uma promoção, você vai ter que cumprir com essa promoção. E se você não consegue cumprir com isso, explique por quê. Explique, tem que ter um bom motivo. Há poder em dar poder aos outros. Então, portanto, delegue. Cada vez que você dá poder, que você delega alguma coisa a uma pessoa, você mostra que você tem confiança nela. E aí, as pessoas se sentem empoderadas. E aí, isso é parte de você transformar um time comum num time campeão. Reconhecer o desempenho é diferente de reconhecer o esforço. Então, por exemplo, você vai para uma reunião de feedback e dizer que não foi bacana, né, o resultado. Porém, você reconhece que o esforço foi ótimo, que a pessoa realmente fez o máximo dela. É diferente você dar esse tipo de feedback para uma pessoa ou você chegar e falar assim, olha, foi horrível, foi péssimo, não alcançou o resultado e não reconheceu o esforço que ela teve. É o primeiro passo para você desmotivar uma equipe, é você agir dessa forma. Administre o seu tempo. A gente falou sobre produtividade, sobre administrar bem o tempo. Item primordial aqui, tá? E ensinar as pessoas a administrarem bem o tempo delas também. Conheça os pontos fortes e fracos da sua equipe. Então, aquela história do peixe que precisa subir na árvore, começa a entender quem é quem na sua equipe. Entender quem consegue subir na árvore, quem consegue nadar e começa a distribuir tarefas considerando esses pontos fortes e esses pontos fracos. E, principalmente, ouça a sua equipe, principalmente equipe de vendas, de atendimento, quem está no front, quem está conversando com o cliente. É dessas pessoas que surgem as ideias sobre como seu cliente quer ser atendido, como seu cliente quer o seu serviço, quer o seu produto e as prováveis melhorias que virão a partir daí. Tá? Não existe mágica, mas existe um método e esse método funciona, tá? Funciona. O tempo aqui, ele é curto para falar sobre esse tema que, na minha opinião, ele é super importante. Eu gostaria de pedir a sua permissão para mostrar uma oportunidade e somente para quem deseja realmente ir além. Tá? Eu vou aceitar inscrições de quem deseja ter uma sessão individual comigo. E essa sessão vai ser sem custo. Então, como é que vai funcionar? É uma sessão de cerca de 1 hora, tá? Ela vai acontecer à distância, online, por telefone ou por videoconferência, Zoom ou Skype, como você preferir. E nessa sessão eu vou conseguir conduzir você a ter muito mais clareza sobre onde você está, onde você quer chegar e como é que você pode desenrolar a sua liderança ainda nesse ano. Mas somente para as pessoas que chegarem ao final dessa sessão individual, tá? Eu vou explicar detalhes sobre o meu programa de desenvolvimento de líderes.
Mas se entender que esse programa não te atende, não é ideal para você, que não é o seu momento, por qualquer motivo, ou você também entender que não é o seu melhor momento para participar de uma mentoria, de um programa comigo, não tem nenhum problema. Nenhum problema. Você pelo menos terá participado de uma sessão individual comigo e você vai ter muito mais clareza sobre como você pode alcançar as metas que você tem ainda nesse ano e transformar a sua equipe num time de campeões. Então, preencha o formulário clicando no botão abaixo para ter uma sessão individual de diagnóstico gratuita. É sem custo, gente. Preencha cuidadosamente o formulário e se as informações forem incompletas, eu vou dar preferência aos próximos formulários, até porque são poucas vagas e minha agenda é limitada. Então, eu te convido, vem para o diagnóstico individual, vem falar comigo, é sem custo, é rapidinho e você vai sair muito melhor do que quando você entrou. Então, um forte abraço, te desejo uma ótima liderança, que você tenha muito sucesso e eu te vejo na sessão de diagnóstico. Tchau, tchau!